Senhoras e senhores, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa audiência pública, que foi marcada por nesta data. E quero agradecer aqui a presença da nossa secretária de Finanças, a Inês, e os demais servidores que os acompanham. Agradecer a presença da população, da secretária também de Assistência Social, Maria Luzia, presidente do sindicato, doutor Miguel, responsável pela PAI, Maria José. Agradecer aqui também, responsável pela creche Acalanto, as entidades, o responsável pela Cora, e também, não vou dizer o nome aqui, porque nós estamos aqui já um tanto quanto atrasado, vamos a início aqui. O ex-vereador Joaquim, desta casa, os vereadores aqui presentes, e também faz parte dessa comissão, aqui ao meu lado, o vereador Márcio, vereador Orlando, vereador Coceira, os representantes aqui da creche Acalanto, todos aqui presentes. Esta audiência é de extrema importância por conta de fazermos uma discussão o futuro da cidade. Oxalá se fizéssemos isto no campo da formação, para que pudéssemos ter um futuro pensado a longo prazo. E gostaria aqui de levantar um questionamento, porque nós fizemos o convite, foi divulgado na internet, foi divulgado no jornal, a data dessa audiência, distribuímos convites, né? Até no semáforo da nossa cidade foi distribuído os convites, nas escolas. Então a comunidade, no modo geral, ela foi informada. Mas eu penso que falta muitas vezes conhecimento da importância para que pudéssemos ter uma participação maior. Mas isso nós vamos conseguir ao longo do tempo, porque a democracia é isto. Nós estamos ainda engatinhando em relação à democracia nesse país. Portanto, a participação popular ainda falta uma questão mais de consciência. Mas já começou, isso é importante, já começamos com essa participação. Aqui estão os líderes dos bairros. Eu penso que a partir daí, e essa abertura que esta casa os propõe, aí já é um passo muito grande para que essa cidade seja pensada a longo prazo. Eu gostaria que colocasse aqui os slides, só para a gente ter aqui uma conotação melhor, um esclarecimento. E a partir daí nós iniciamos então a nossa audiência pública. Gostaria de convidar aqui a nossa secretária de Finanças, para sentar aqui, a Inês, sentar aqui ao nosso lado. O vereador Souzão acaba de chegar. A imprensa que já está presente. Obrigado, secretária. Pode mudar para o próximo item? A organização dentro de uma prefeitura, ela tem que ser bem estruturada e bem elaborada. Portanto, são 3 etapas que dispõem a organização e o planejamento de uma prefeitura,
Assim como, vamos baixar aqui para o mais simples, assim como nós planejamos o orçamento da nossa casa. Porque não dá para você receber o salário e gastar aleatoriamente. Quando nós pensamos no orçamento maior, que é o orçamento da cidade, tem que ser muito bem planejado, caso contrário, a cidade não caminha, a cidade não evolui. Nesse ponto, eu gostaria até, depois, de pedir para a Inês fazer um esclarecimento, e colocando, como eu coloquei aqui nas diretrizes, no slide, algumas diretrizes. Orçamento e planejamento da ação governamental. Plano plurianual, PPA, é feito de 4 anos, para 4 anos. Inicia no segundo ano do mandato e termina no primeiro ano, né, do mandato seguinte. Depois, lei de diretriz orçamentária, é anual, né, é o que nós vamos discutir hoje. Ela tem que ser votada até o final de junho. E depois, a lei orçamentária anual deve ser votada até dezembro. Então, uma depende da outra. É uma discussão, planejamento primeiro, na lei plurianual, que já foi discutido depois. A diretriz orçamentária, que será discutido hoje. Para depois partir para o orçamento, que é depois e será votado em dezembro para o próximo ano. Tem que ser muito bem planejado todos esses projetos que são feitos para que a cidade desenvolva. Quero agradecer aqui a presença também do vereador Abelzinho, entrando nessa casa, né, dos assessores. Por favor, plano plurianual, né? Eu já... Pode pular para frente, já foi esclarecido aqui. Depois ali tem o prazo das proposituras e tramitações, caminhando até 8 meses. 8 meses e meio, até 15 de abril, ali vocês podem já ir acompanhando. E depois será finalizado em junho. Pode passar. Lei de diretriz orçamentária. Novas funções da LDO. Equilíbrio entre receitas e despesas. Critérios para limitação de empenho. Normas para controle de custos e avaliação dos resultados. Regras para transferências de recursos para o setor privado. Anexos metas fiscais de riscos fiscais. Portanto, isso é discutido numa Secretaria de Planejamento. O que podemos fazer aqui depois das discussões abertas, que vai ser aberto o microfone aqui para cada presente, vamos determinar um tempo para não ficarmos aqui o dia todo, mas será discutido aqui algumas propostas que saíram daqui para ser incluído aqui nesta peça. O que ocorre? Não vamos fugir para não ter muito, para não ficarmos aqui discutindo coisas que não está aliada à nossa propositura aqui. Vamos tentar entrar no processo e permanecer nele. Outras discussões podemos fazer em outras etapas, outro dia, tá? Vamos tentar permanecer no nosso projeto. Eu gostaria, para encurtar mais, eu gostaria só de que a nossa secretária de Finanças, né, pudesse abrir aqui a discussão e depois abrimos para os participantes.
Pois não, secretária. Bom... Bom dia a todos. Bom dia ao vereador Juvenil, doutor Márcio e os demais presentes e os que estão presentes aqui na casa. Fui convidada a essa casa para falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A legislação propõe que ocorra audiências públicas de atos do Poder Executivo e do Legislativo. Nós efetuamos audiência pública da LDO lá na Prefeitura e agora a Câmara está fazendo a audiência pública dela, para dar conhecimento, né, e para receber propostas ainda para serem inseridas nela. Me foi solicitado para falar um pouquinho da lei antes de entrar no nosso contexto aqui, que é o projeto de lei 278. O que a gente observa é que, ao correr do tempo, tem vindo sendo implantado leis para quê? Para que a administração pública ela se torne transparente e ela se torne planejada. Não mais do administrador público sentar lá e falar assim, eu quero fazer isso, é porque aquilo. Não, tem que ter um planejamento para isso. E isso tem que ser transparente, para que todo mundo conheça. Então, quando a gente pega lá o artigo 165 da Constituição Federal, ele deixa claro que é de iniciativa do Poder Executivo, não do Poder Legislativo, três projetos de lei. Um é para o plano plurianual, que o professor Juvenil já falou. Esse plano plurianual, ele compreende 4 anos, é encaminhado à Câmara Legislativa até 30 de setembro, do primeiro ano de uma nova gestão, e ele compreende as ações, o planejamento do que a administração quer realizar nesses 4 anos. O segundo projeto, que é de responsabilidade do Executivo encaminhar, é a de diretriz orçamentária, que ela, como o próprio nome já fala, ela dá diretriz para o orçamento. Além de dar a diretriz, ela, como ela fica entre o PPA e a LDO, ela faz essa interligação. O que existe na lei orçamentária tem que estar em consonância com a LDO e com o PPA. Então, é como você pegasse o PPA, né, a lei plurianual, que é de 4 anos, fatiasse ela em 1 ano, e essa ação que deveria ser executada nesse ano, ele entra no PPA, que dá a diretriz para o orçamento. Né? Tudo que vai estar na peça orçamentária que vai ser encaminhada para a Câmara em setembro, obrigatoriamente tem que estar no PPA. E o terceiro projeto de lei é a lei orçamentária, né? Que seria, em função da arrecadação, o que deverá conter lá no orçamento. Mesmo antes da Constituição de 88, a gente vê que a Lei 4.320 é a que rege as finanças públicas e a contabilidade pública. Lá no artigo 27 dela, ela fala que não poderá ter nada no orçamento desde que seja contemplado na LDO e também no PPA. Então, a gente vê que no decorrer do ano, olha, a Lei 4.320 é de 1964 e continua em vigor a todo poder ainda hoje. A Constituição é de 88. Depois disso foi editado a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar que veio editar normas de finanças públicas no sentido da responsabilização fiscal, né, do administrador público. Hoje o administrador público ele tem que
administrar com responsabilidade, com uma gestão fiscal em ordem, planejada e transparente. Não há de conceber uma administração desde que não se enquadre nesses termos. Não digo nem só para cumprir a legislação, no sentido, eu vou ter que mandar um projeto, eu tenho que mandar uma prestação de contas e depois as minhas contas não vão ser aprovadas. Não é só por isso. É porque tudo, eu costumo falar, o cerco vem se fechando em volta do administrador público. Ou ele caminha de acordo com as regras, ou ele não vai conseguir trabalhar. Cada vez mais a administração vai se tornar engessada se ele não caminhar de acordo com o que a legislação pede. E então o que mais pede é a lei de responsabilidade fiscal, é isso, que você tenha um planejamento, que esse planejamento seja transparente e estabelece metas para que isso ocorra. A lei de diretriz orçamentária, ela também está inserida dentro do contexto da lei de responsabilidade fiscal, quando ela é função dela decretar limites de gastos, enquanto ela deixa claro que não pode ter despesa mais do que a receita, ou seja, ela contempla que tem que ter um equilíbrio da receita, que os gastos de pessoais têm que estar dentro do que é colocado, 54% do Poder Executivo, 6% do Poder Legislativo. Então, em função dessa legislação, não é uma legislação só, são várias legislações, é que a gente monta a lei de diretriz orçamentária que é mandada para a Câmara. Quando se há de falar de receita, a receita ela é planejada também no sentido que você tem que ver a evolução dela. Não pode o administrador público hoje falar assim, olha, eu quero 500 milhões que você coloque no orçamento. Isso não existe, gente. O que existe, a própria lei fala, se vocês acompanharem, há um quadro da evolução da receita, a própria lei pede que quando vem a lei de diretriz orçamentária para a Câmara e a lei de orçamento, seja acompanhado dessa estimativa de receita. E ela vem demonstrado dos 3 últimos exercícios, o que arrecadou, do atual orçamento que está em vigor e ainda uma previsão para 2 exercícios futuros. Para quê? Para que você tenha um plano de ação e o teu plano de ação vai girar tudo em cima da receita. Se você tiver uma receita boa, você pode contratar pessoal, você pode ter outros gastos, você pode ampliar os seus programas e as suas atividades. Se você não está bem com a sua receita, você vai ser obrigado a mandar pessoal embora, porque a lei é clara, diz que se você não está dentro do limite que eles exigem, é nula qualquer contratação de pessoal ou qualquer despesa que venha a ser efetuada a partir do momento que houve esse desequilíbrio de receita. Tá? Então, você quer já que eu comece a falar do nosso projeto? Então, com base nisso, né, em cima de toda essa legislação, nós, né, tendo isso na nossa frente, né, o Márcio, o Luiz Fernando, a Ana também, com toda essa legislação na frente, foi montado o projeto 278, que foi encaminhado para a Câmara. Para que esse projeto acontecesse, houve consulta tanto dos secretários que encaminharam as propostas deles, como também foi deixado um livre acesso para que a população se manifestasse. Bom, em resumo do que foi proposto, foi incluído, além da manutenção da secretaria, né, da manutenção das atividades que vêm ocorrendo nas secretarias, foram incluídas algumas propostas novas,
em função da necessidade que a gente vê no dia a dia. Então, foi de consenso entre os secretários que é o momento, se já não é passado, é o momento de a gente implantar o programa chamado Infovias, que é uma rede, é como se fosse uma teia, aonde por essa teia vai correr as informações por meio de eletrônico, internet, tudo, entre as secretarias. Por que se chegou a esse consenso? Porque hoje a cidade ela tem um relevo, né, de altos e baixos, e como ela se expandiu, hoje a gente tem unidades básicas em pontos não centrais da cidade, unidades da Secretaria de Assistência Social como o CREAS, CRAS, que não estão somente centralizados aqui, e nós não conseguimos acessar dados deles. Então, isso tem que estar interligado, principalmente porque tanto a área da educação, a educação também tem pontos da cidade que não acessa, ou internet, ou seja o que for. Então, a gente precisa investir, e já estamos até atrasados para isso, investir para que isso seja interligado. Porque, da mesma forma que a educação tem que alimentar um sistema do governo estadual e federal pela quantidade de alunos dela, a dona Maria Luzia, ela tem que alimentar o sistema dela com a quantidade de beneficiados e de programas que ela tem. A saúde, ela precisa alimentar dados. Quando a gente fala aí que a lei de transparência entrou em vigor, essa transparência só veio sacramentar uma coisa que já, na realidade, já está existindo. Então, os dados, eles já estão sendo inseridos à disposição do munícipe. Só que, quando se trata de pontos, vamos dizer, alguns pontos do Barreto, do Jardim Real, lá do Emília, não tem acesso. Então, o ano que vem, a gente vai ter que mexer nisso. Então, isso foi um consenso de todos os secretários que a gente vai ter que infraestruturar a prefeitura com relação a isso. Então, todas as secretarias contêm está contemplado com esse programa de Infovias. Uma para que, quando a gente fala de regularização fundiária, de regularização de bairros, de dados, nós precisamos dessa ferramenta para que isso ocorra. Nós estamos buscando, junto ao governo estadual, recursos para que isso aconteça, porque o montante disso é muito alto. A gente precisa levantar torres para que haja alcance e o investimento de equipamento é muito alto. Então, a gente está buscando recursos fora para a gente não ficar onerando só a despesa do município. Mas, então, como programa entre todas as secretarias, a gente vê o programa, então, implantação de Infovias e implantação do geoprocessamento também. A LDO também contempla na área da educação, construção de unidades de ensino fundamental e infantil. Estamos pleiteando junto ao governo do estado a construção de uma creche lá no bairro do Limoeiro, para atender os alunos ali do Limoeiro e provavelmente também Nossa Senhora do Carmo. Está previsto também a construção de outras unidades de ensino infantil em outros bairros do município, construção de unidades de ensino de fundamental que já estão em andamento, vamos dizer, lá no bairro do Barreto, já estão em construção, uma unidade lá, previsão para a construção de mais uma unidade, porque a demanda de alunos, lá foi efetuado um levantamento na Secretaria de Educação e a necessidade do bairro é muito grande. Então, está sendo contemplado para a construção de mais uma unidade. Na área da saúde, nós temos aqui uma previsão para... Arujá quase não tem mais áreas próprias, né, do município. Então,
A gente já está vendo locais para tentar desapropriar, então estamos contemplando desapropriações para a área da saúde, nos bairros do Caputera e do Barreto, para tentar depois fazer construção de novas unidades de saúde lá. Aquisição de veículos maiores do que um veículo perua Kombi, vamos dar um exemplo, para transportar as pessoas que têm necessidades de fazer uma hemodiálise, um exame específico em São Paulo. Isso já é feito esse ano, mas a gente vai ter que ampliar essa frota para dar mais conforto, mais dignidade. As pessoas já estão doentes, vão para lá, então ainda vai ficar parado no trânsito, então estamos verificando isso, está contemplado aqui na Lei de Diretrizes. Também em aumento, né, e implantação, já está implantado, mas aumento da implantação do CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, buscando recurso do governo federal. Na área da assistência social, além dos recursos que são transferidos do governo federal para manter os diversos programas, para o ano que vem a gente está deixando na Lei de Diretriz Orçamentária a aquisição de veículos para a gente transformar em unidades móveis de CRAS, porque a demanda é muito grande, a procura e a demanda é muito grande dos serviços de assistência sociais. A dona Maria Luzia, por conta de novos programas que o governo federal vem editando aí, ela está correndo atrás, porque a demanda é muito grande. E, vamos dizer, a carência, às vezes, de funcionário ou de estrutura que a gente tem hoje, fica deficitária com relação a isso. Só que não é porque a gente tem uma estrutura deficitária que a gente não está fazendo o serviço. Pelo contrário, estamos fazendo a contento. Na área da Secretaria de Obras, aquisição de máquinas, né, para que a gente não tenha uns bens patrimoniais todo estragado, mas sempre renovando a frota. E o governo estadual lançou um pacote de obras pegando a região do Alto Tietê, e Arujá ele foi contemplado com algumas obras. Então isso já está aqui contemplado na LDO e ele fará parte do orçamento. São obras grandes. Então, quando você pegar o orçamento, ano que vem, você fala assim, nossa, mas o orçamento, a arrecadação foi tanto assim? Por quê? Porque é um recurso que vem de fora. E os recursos que vêm de fora, bem entendido, você só pode gastar com aquele objeto para que ele veio. E você só pode gastar se ele vier. Se ele não vier, fica lá. Você não pode mexer na verba. Então, a gente tem do recurso para ampliação da segunda parte da Marginal Baquirivu, que é a continuação da Mário Covas, que vai fazer ligação Arujá, Guarulhos, né? Mas a outra parte não seria a duplicação. Também de recurso estadual, nós temos aqui, indo sentido a Santa Isabel, bairro do Carpo Terra, que já está sendo feito a canalização e vai ter uma pista ali até certo trecho. O governo do estado contemplou o município que ele vai dar continuidade a essa avenida, chamado Ângelo, até a divisa com Itaquaquecetuba. Então, no orçamento também vai estar contemplado isso. Dentro desse pacote da esfera estadual, eles vão duplicar a Mogi Dutra até Arujá. Então, com isso, eles vão mexer no trevo e vão fazer um novo acesso ao município, onde vai dar prolongamento, ali uma ligação da Perimetral BER à SP-56, que é a ligação a Santa Isabel. Então, são obras muito grandes que o governo do estado, isso são itens de um pacote que foi lançado e Arujá foi contemplado. Então, isso daqui vai ter que fazer parte do orçamento
do ano que vem, então está aqui na lei de diretrizes. Na área de esportes está sendo contemplado a lei de diretriz com a construção de novas unidades, né, de quadras, campos de futebol, inclusive uma praça de esportes que leva o nome de PEC 3000, onde o governo federal vai repassar o recurso para estar construindo essa. Então, são obras grandes que vão dar início ano que vem e que deve estar contemplado no orçamento. Na área da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, continuidade, né, nos trabalhos que vêm sendo feitos para a qualificação de jovens entre convênios com o Senai, SESC e esses órgãos para a qualificação de jovens. O meio ambiente está pleiteando um caminhão-pipa, né? Para quê? Porque não adianta você só ter áreas verdes e você não cuidar. Então, ele está pleiteando para quê? Na área do fundo de habitação, ficou contemplado como principal foco a regularização fundiária e a construção de casas populares. Ainda contempla a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, as subvenções para as entidades, né, e os convênios com a Polícia Militar e Civil. Se eu não esqueci de falar nada, acho que é isso que foi encaminhado dentro do projeto 278 para ser analisado pelo Poder Legislativo. Bom, estou à disposição. Já agradecendo aqui a presença da secretária e a explanação que foi feita por ela. Devo informar a todos os aqui presentes que podem encaminhar as questões, as dúvidas, tanto por escrito quanto pelo esse microfone que está aqui à nossa direita, assim de maneira tranquila, porque vamos aqui disponibilizar esse tempo todo para poder tirar as dúvidas, né? E também informamos aí os internautas, né, que pode também fazer a sua avaliação e ao mesmo tempo o seu questionamento, né, e enviar para o site desta casa. E lembrando a todos que aqui quero citar a presença do nosso presidente dessa casa, acabou de chegar, o vereador Reinaldinho, e já vou aqui enviar a primeira questão que veio do professor Ivan, representante da MEIA, que está aqui presente, juntamente, fazendo um trabalho juntamente com a Cora. Passar aqui para o nosso doutor Márcio, só para ele estar lendo e fazendo a pergunta para a nossa secretária. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar todos os vereadores, toda a população e reforçar que, no nosso ponto de vista, o que há de essencial e mais importante na vida da cidade realmente é a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, porque é onde nós vamos dar destinação e direcionar os recursos, né, adquiridos pela Prefeitura através dos nossos impostos, nossos tributos e etc. Então é importante a participação de todos. Fico feliz que eu contei aqui por alto já mais de 40 pessoas. O ano passado eu me deparei aqui, tinha apenas 6 pessoas, ou 5, né, vereador Reinaldinho, participando dessa audiência pública. Isso é de suma importância, porque depois não há mais o que reclamar, né? O orçamento tem que ser participativo e tem que ter a participação efetiva da sociedade. Voltando aqui para a pergunta, professor Juvenil, vereador Juvenil, do nosso amigo Ivan, que eu tenho um orgulho, uma honra de compor com ele o Conselho Consultivo da Cora. O Ivan, ele pergunta, ele é gestor da MEIVA e presidente do Conselho Consultivo da Cora. Dentre as diretrizes orçamentárias para 2013, já estão previstos os recursos para a contratação
da cooperativa como gestora da coleta seletiva em Arujá, além dos equipamentos para ampliar a capacidade de triagem no novo galpão? Eu encaminho a pergunta aqui à nossa secretária de Finanças, Inês. Por favor, Inês. A LDO, ela é composta de programas, né? Ela não especifica valores específicos para cada coisa, ela com programas. Então, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, você tem lá como a manutenção dos programas. Então, dentre esses programas, deve estar vamos dizer, a manutenção da Cora. Por quê? Porque existe um convênio atual no qual a prefeitura ela já mantém com pagamento de despesas, água, luz, telefone, o galpão, o caminhão que faz a coleta. Então, hoje ela já mantém. Então, dentro da manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, já contempla essas despesas, mas a lei diretriz, ela só contempla assim, ó, o programa manutenção da secretaria nesse momento. O orçamento que é mais detalhado. A lei diretriz, ela só contempla programas. Perfeito. Gostaria de chamar aqui agora a segunda pergunta feita pelo nosso microfone a representante da APAE, professora Maria José, que está querendo fazer aqui alguns questionamentos. Por favor, Maria José. Os vereadores aqui presentes, quiser se manifestar, fica à vontade, nós estamos aqui abertos a todos, principalmente os nossos vereadores. Não está funcionando? É sobre a acessibilidade da locomoção aqui no município. Eu queria representar os nossos cadeirantes, que nós temos um número elevado lá. E eu recebi uma semana um e-mail do Ministério da Educação, onde as APAES elas tinham que fazer um trabalho para que fosse desenvolvido na cidade a questão da acessibilidade. Então, eu queria, não sei qual é a secretaria, mas eu acho que é um momento oportuno, que é um assunto que envolve toda a nossa comunidade aqui. Eu não sei se é oportuno ou não. E eu queria saber também sobre repasse da educação através do Fundeb, a qual aquele a gente já tem o censo já. Eu agradeço a Inês, que ela me deu um alerta, que nós não tínhamos feito a inscrição no censo de todos os que nós tínhamos. E agora já aparece no Fundeb. É esse, eu queria me colocar, que é também um assunto importante para toda a comunidade. Que existe, nossa, o Juvenil sabe quanto é difícil, né, Juvenil? E o quanto é caro o nosso material e os técnicos que nos somos necessário contratar. E em cima dessa falta de complementação de verba, nós já dispensamos 9 funcionários, obedecendo o que a Inês falou, que quando a folha não pode, você tem que diminuir. E isso quebra o atendimento daquilo que nós nos propomos. Eu não sei se vai ajudar, mas desculpe meu desabafo. Tá? Obrigada. Obrigado, professora. Está aberto para a secretária responder.
Então, o que a dona Maria Luzé falou, sobre uns pontos, com relação à acessibilidade. Todo o projeto tem uma lei, que eu não tenho o número dela aqui, mas diz que todo o projeto, independente de ser de órgão público ou privado ou particular, ele tem que contemplar a parte da acessibilidade. Isso é notório, não tem como. Qualquer obra, tanto que tantos órgãos públicos, como até aqui a Casa de Leis, ela foi adaptada para quê? Para dar acessibilidade. Com relação à acessibilidade no município todo, como uma obra pública, a Secretaria de Obras ela vem tomando cuidado para que as obras que já existem, elas sejam readaptadas. E as novas, as que vão existir, o próprio projeto já tem que contemplar, né, a parte da acessibilidade. Tá? A senhora comentou que a APAI tem que fazer um trabalho entre as APAIs para ser entregue para quem? Para saber qual é a situação do município, o quanto disso de acessibilidade. Por exemplo, lá na nossa associação lá, os cadeirantes ainda não tem a calçada para endereçar. Então, nós temos que as cadeiras não podem ter pela via pública. Tá. Então, é o que eu falei para a senhora, as novas obras já contemplam, e as obras que já existiam estão sendo readaptadas, né? Aos poucos, os calçamentos estão sendo regularizados. Quando se fala de acessibilidade, inclui tudo, né? Inclui placa, inclui sinalização, inclui tudo. Então, está sendo regularizado, né? Com relação ao Fundeb, é assim, o Fundeb, a prefeitura, nos seus impostos, que são repassados ICM, o IPVA, o Fundo de Participação e o IPI, quando o governo federal e o governo estadual repassa esses recursos para o município, dele já é retirado 20%. Dele já é retirado, creditado na conta da prefeitura já é líquido menos 20%. Esses 20% que eles retiram desses impostos, eles retiram de todos os municípios do país. E isso forma uma bolsa só, no qual eles devolvem depois esse recurso para o município a título de repasse Fundeb. E esse repasse Fundeb vem para o município de acordo com o número de crianças matriculadas e de acordo com o censo que é editado pelo MEC, tá certo? Então, o que a dona Maria Luzia vem pleiteando, não é de hoje, é que a APAI de Arujá faça parte de receber esse recurso. E o que eu já tenho orientado ela é o seguinte: a APAI de Arujá, ela não era contemplada nesse censo. Eu não sei o que é que tem que ser feito para que os alunos da APAI dela ela faça parte desse censo. Eu não sei se é algum lugar eletronicamente que ela tem que inscrever, eu não sei. Eu já orientei ela para procurar isso. Porque a partir do momento que esses alunos, cento e poucos alunos, né? 150 alunos, né? Faça parte desse censo, o governo vai repassar mais dinheiro para o Fundeb. E quando ele repassar esse dinheiro já vai estar estipulado que esse repasse é da APAI. Enquanto esses alunos não fizerem parte desse censo, a gente não tem como repassar o dinheiro para ela. Eu sei que ela está buscando regularizar essa situação. Assim que os alunos fizerem parte do censo, né? Porque o dinheiro que volta para o município a título de transferência Fundeb é per capita aluno. Então, se ela tem 100 alunos, o crédito que vai ocorrer na prefeitura referente à Fundeb, per capita alunos dela vai para ela. Mas enquanto os alunos dela não tiver no censo do MEC, eu não tenho como repassar para ela.
Então, nós temos que aguardar o próximo censo para eles incluírem. Tá bom, dona Lúcia? Próximo, Juvenil. Bom, chegou mais uma pergunta aqui. Quero agradecer a participação de algumas instituições, a Calanto, a PAI, Cora, Associação dos Moradores do Jardim Tupi, Joia, Emília e Leica, Sindicato de Servidores do município, Associação dos Moradores do Parque Rodrigo Barreto. Se tiver mais alguma, por favor, encaminhar. E a pergunta é elaborada aqui pela Denise Jandelli Jimenez. E ela é representante da Associação dos Moradores do Jardim Tupi, Joia, Emília e Leica. E eu achei até muito pertinente, meu secretário, essa pergunta, porque realmente nós temos aqui uma questão, para acessarmos aquela região, temos que passar por Itaquá, né? Que é aquela região do Jardim Emília, do Leica, Cerejeiras e todos aqueles bairros que nós temos naquela parte da cidade. E ela pergunta aqui: estamos pleiteando a ligação da região do Emília ao centro. Consta até no plano diretor. Contudo, não vi menção do assunto. Não poderá ser incluído nessas diretrizes? É a pergunta dela. Eu gostaria de saber o que você fala, o que você quer falar com ligação. O que é que você... Você quer uma via pública, é isso? A ligação é uma via pública. Tá. Você quer uma via pública, não é isso? Então, como eu já expliquei para o pessoal da Cora lá, a lei de diretrizes, ela contempla programas. Dentro de programas da Secretaria de Obras, contém lá pavimentação e desapropriações, que tudo isso envolve, vamos dizer, o início de uma nova via pública, tá certo? Mas não está específico, mas é contemplado. Agora, para isso eu teria que ver se existe dentro da Secretaria de Obras estudos para que isso aconteça. Então já existe. Então já existe. Então tá. Então já existe estudos nesse sentido, só está me dizendo. Tá. Tá bom. Isso. Uhum. Sim. Tá. Então, porque o que está na LDO é o programa. Eu tô dizendo, vamos dizer, para abrir uma rua, qual vai ser a minha necessidade? Eu vou ter que desapropriar algum terreno, eu vou ter que ter dotação de desapropriação. Tá. Bom, aí já é parte técnica do secretário de obras, né? Então, é o que eu estou dizendo para a senhora. Dentro da LDO existem programas para desapropriação e para, vamos dizer, pavimentação e abertura de novas vias, né? Agora, isso existe. Isso existe. Se for viaduto, seria outro caso. Teria que ter um outro programa. Viaduto específico não existe. Tá bom? Isso. Então, para isso eu tenho que ter um estudo, que a senhora falou que já tem, e dentro desse estudo você ter certos projetos para mim estar inserindo aqui. Eu não posso só inserir do nada. É justamente isso que a lei de responsabilidade vem dizer, gente. Eu não posso inserir na lei de diretriz um programa só... Não, eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que ter lá um estudo da viabilidade disso, um projeto, para depois eu inserir na LDO. Não adianta só eu inserir. Eu tenho que ter um planejamento para isso. A Secretaria de Obras e Planejamento teriam que estar verificando isso para estar inserindo aqui. Tá bom? Obrigado, secretária. Vamos para mais uma pergunta, então? Então, até complementando, secretário, eu acredito que esta é uma audiência de diretrizes orçamentárias da LDO, que está direcionando
o que vai ocorrer o ano que vem. Agora, os valores, a questão orçamentária, que eu acho que é o que vai impactar nessa situação, nós vamos ter uma audiência, eu acredito, de outubro até dezembro, nós temos que fazer uma audiência pública aí da lei orçamentária. Então vai ser importante também a participação para a gente dar consecução a esses trabalhos, colocá-lo, como a secretária informou, em consonância, a LDO com a LOA. Bom, mais uma pergunta do senhor Joaquim, ex-vereador dessa casa, Joaquim José de Macedo, ele é representante da Associação do Movimento de Moradores do Parque Rodrigo Barreto, e ele pergunta: ventilou em jornal neste município fechamento de 3 escolas, da PL, da Vicente Mateus e Copaco. Foi desequilíbrio de receitas e despesas? Está nas diretrizes do próximo ano para voltar a normalizar? Bom, essa questão eu acho que não tem a ver com a diretrizes. Mas o que eu tenho a dizer a respeito disso é o seguinte: havia uma unidade escolar lá nessa região, onde tinha um número pequeno de crianças. Em comum acordo com os pais, em comum acordo com esses pais, e em comum acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a unidade ela foi fechada e essas crianças estão sendo transportadas diariamente para outras unidades, tá certo? Não é que o bairro não está sendo atendido, o bairro está sendo atendido, e tudo em comum acordo com a Secretaria Estadual de Educação e com os pais desses alunos, tá? Agora, a reabertura dessa unidade depende de conversa entre a Secretaria de Educação Municipal com a Secretaria de Educação Estadual. Porque para você abrir uma unidade de ensino, não é só você construir o prédio. Para você abrir uma unidade de ensino, você precisa se cadastrar junto às secretarias de educação do Estado para que sejam reconhecidos aqueles alunos naquela unidade. Esses alunos, eles vão estar vinculados. Eu acabei de comentar que hoje tudo está informatizado. Cada unidade, além dela ter o seu nome próprio, ela tem um número e um nome junto à Secretaria de Estado de Educação. Para que aquele aluno tal está matriculado naquela escola, aluno tal está matriculado naquela escola. Então, é um comum acordo com a Secretaria de Estado, tá? A abertura ou o fechamento de unidade. Eu me deparei lá na Vicente Mateus, com as mulheres para baixa assinada, fazendo, segundo ela, se nos informou, que até a relação de pedido para fazer, para baixa assinada, que quiser refletir para a escola lá. É interessante isso que o senhor está falando. É interessante, porque foi de comum acordo. Não foi a prefeitura que chegou lá e fechou. Foi de comum acordo. Se realmente existe esse abaixo-assinado, eu acho que ele tem que aparecer. Porque é em função desse abaixo-assinado que a Secretaria Municipal de Educação vai pleitear a Secretaria Estadual de Educação para abertura. O senhor está entendendo? Tem que ter um fundamento. Se realmente esse abaixo-assinado existe, ele tem que aparecer. Isso. Tá bom. Próximo. Completando a questão da educação, que eu estive na frente, enquanto secretário da Secretaria de Educação, durante 3 anos, assumimos em 2009 e deixei este ano para voltar aqui para a Câmara. Eu só queria esclarecer a questão da organização e também da questão de, já que nós falamos de organização aqui, que tem que organizar o orçamento, organizar para poder gastar onde tem que ser gasto. Bom, quando assumimos a Secretaria de Educação, nós começamos a fazer um estudo sobre a demanda e nós assumimos de 1º ao 5º ano, com 5.600 estudantes, crianças, 1º ao 5º ano. E agora, este ano, vai indo para 10 mil crianças, portanto, aumentou mais de 80% a demanda. O que foi feito? Foi feito um estudo. E no bairro Vicente Mateus, existia uma escola grande, existe ainda a escola, com a demanda muito baixa de alunos.
25 crianças de 1º ao 5º ano, ou seja, uma segunda série tinha 3 crianças para uma professora. A outra série tinha 5, 6, no máximo 6, distribuindo entre as 5 salas. Qualquer gestor, para poder organizar, começa a pensar em melhorar a qualidade de ensino. O que nós fizemos? Ou nós ajuntávamos todas as salas, pelo menos dividia em 2 partes, colocando 1º, 2º e 3º ano uma professora só, ou nós levávamos para uma escola próxima, dando transporte. Isso foi feito em reunião com a comunidade aceitou e está funcionando. Se, por acaso, aumentar a demanda, com certeza a Secretaria de Educação, que está aqui a secretária Gorete, né, está no comando, voltam as crianças, volta a escola a funcionar. Então nós temos que ter o sentido de qualidade de ensino. E nós não entramos na Secretaria de Educação simplesmente para fazer um AUE. Não, nós entramos para organizar, e está organizado, e estamos organizando ainda. Assim acontecer com outras escolas, com outras 3 escolas. Portanto, se aumentar a demanda, com certeza, voltará a funcionar. Caso contrário, eu digo para vocês aqui, não tem como deixar uma professora com 3 alunos, com 5 alunos, sendo que em outras salas está com 30, no máximo 35. Então é necessário organizar, para que sobra a verba para podermos aplicar dentro da própria educação. Isso é organizar, isso é um trabalho de organização dentro da secretaria. Portanto, eu deixo aberto aqui tranquilamente, né? E todos os jornais, nós vamos voltar se a demanda crescer, com certeza. Agora tem uma pergunta aqui do Carlos, coordenador da Cora. Ele gostaria de assumir de falar no microfone. Carlos, por favor, assuma o microfone e faça o seu questionamento. A Cora vem fazendo um trabalho aqui excelente na nossa cidade desde que abriu a cooperativa. Obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Não é bem uma pergunta, é mais um esclarecimento. A gente sabe hoje da questão dos resíduos sólidos no país, tem a 12305, tem a 12300, né? A gente sabe dos planos de gerenciamento de resíduos e a gente queria saber, graças a Deus a Cora, como o professor Juvenil falou, está fazendo um bom trabalho dentro do município. A demanda, a participação popular aumentou bastante. Hoje nós estamos trabalhando com 70 toneladas de resíduo reciclável por mês, com um caminhão apenas. Então a gente hoje pode falar que tira leite de pedra, né? E a população vem participando, vem questionando, vem aderindo. Estamos aí com campanhas, né? O Cata-Óleo, a Operação DPS, a Educação Ambiental, né? A Secretaria de Educação, quero agradecer a parceria com a gente, que abriu as portas para a gente conscientizar e educar as crianças. Então a gente queria saber se está contemplado dentro desse trabalho a construção dos PEVs, os pontos de entrega voluntária. Por quê? Hoje, infelizmente, se a gente andar pela nossa cidade, a gente vê muito descarte incorreto de resíduos sólidos como um todo. E a gente sabe que de 80% a 85% desses resíduos são passíveis de ser recicláveis. Ou seja entulho, ou seja madeira, ou seja até mesmo materiais recicláveis. Então, dentro da LDO, dentro da lei de diretrizes, se está contemplada a construção dos PEVs, para que a população possa ser melhor atendida com o descarte correto dos resíduos. Obrigado, Carlos. Eu tive uma reunião a semana retrasada com o secretário de Meio Ambiente e aonde veio à tona a disposição dessas novas legislações, né, a 12.300, a 12.305. E a nossa fala era o seguinte: nós, no município, temos que nos adequar a essa nova legislação,
Para isso, está sendo feito um estudo, tem processo administrativo já correndo lá na Prefeitura, para a gente apresentar à Câmara Municipal uma nova lei que vai atingir o município e uma nova proposta de convênio entre a Cor ou uma outra cooperativa. Esse projeto, que vai ser encaminhado para a Câmara, ele contempla o PEV, né, que é o ponto de entrega voluntária. Não só isso, mas outros fatores que até então não está sendo implantado no município. Mas, em virtude dessas novas legislações, o município vai ter que se adequar. O que é que está hoje na LDO? Na LDO está o que eu já tenho autorização legislativa para fazer. Eu não posso inserir um programa aqui na LDO se a Câmara Municipal não me autorizou a fazer ainda. Como esses PEV são programas novos, ele não está ainda aqui na LDO. Mas eu digo para vocês, já tem projeto correndo para a gente mandar um projeto de lei para regularizar isso. O que tem hoje é a manutenção do convênio que a gente tem com a Cora, tá certo? Mas isso não está esquecido, pelo contrário. Como é uma coisa nova, a gente está fazendo estudos e revalidando para contemplar isso aqui, tá bom? Gostaria de dizer que não tem mais nenhuma questão aqui sobre Salim. Apareceu mais uma. Eu vou... Já foi? Não, essas são novas. Vamos encerrando aqui as questões, então. A última foi entregue pela Ifigênia. E vamos, então, agora na leitura dessas questões, senão vamos ficar... vamos extrapolar o horário. Já estão aqui todas encerrando as questões. Vamos fazer a leitura, então, dessas que estão aqui em cima, aposta à mesa. E gostaria de dizer o seguinte, que a comissão está disponível aqui nesta casa para receber qualquer que fosse o questionamento, ideias, até dia 5/6, que é que nós vamos fechar aqui o projeto. Então, até dia 5/6, vocês podem mandar sugestões para a gente poder estar fazendo o fechamento, tá bom? Pode enviar para esta casa. Exatamente, até dia 5, ficou 5 ou 11? 5, né? Ficou 5 mesmo. 5/6, a Câmara tem a legitimidade de fazer emendas ao orçamento. Então, ainda é bem-vindo sugestões, pode encaminhar pelos e-mails dos vereadores, que nós estamos disponíveis aqui para estar apreciando tudo isso. A pergunta é do Lucas Ribeiro, ele fala da Vila Riemann, né? Ele pergunta à secretária de Finanças e gostaria de saber se está no orçamento de 2013 verba disponível para a construção de casas populares em nosso município. E se tem área disponível, pois o município tem interesse de saber. Lucas. Deu Lucas. Dentre os programas que contemplam a Secretaria de Habitação, nós temos lá, dentro do Fundo de Habitação, um programa para construção de casas populares e um programa para desapropriação de áreas, que no momento a gente não tem, mas se a gente não tem o espaço, então a gente tem que também contemplar que vai ter desapropriação de área, tá bom? Então existe na Lei de Diretrizes. Passando para a próxima, então, do Sandro Ribeiro, ele faz a seguinte pergunta: ONGs que cuidam da saúde de Arujá foram e são problemáticas. Quando haverá maior responsabilidade nessas escolhas? Qual a viabilidade da cidade de gerir a saúde pública? Sandro, esse questionamento seria ele próprio
fazer quando a saúde faz a prestação de contas. Essa semana, se eu não me engano, teve aqui na Câmara aberto prestação de contas da Secretaria de Saúde. Tá? O que eu tenho para dizer para você é que na Lei de Diretriz Orçamentária existe um programa que é do Hospital Maternidade, que é para recursos para as UBSs, entendeu? O que eu posso dizer? Fora isso, seria assim, acho que previdente, numa audiência da saúde, tá questionando isso. Tá bom? Eu só digo para você o seguinte, que para contratar, para ser feito uma escolha de uma ONG, é feito editais, esses editais ocorrem entre uma comissão onde tem pontuações, onde ela preenche, né, as necessidades, e em cima dessas pontuações é que são depois escolhido a ONG que vai gerir, tá? Agora, se a ONG não está satisfatória, eu acho que cabe ao responsável, né, pela secretaria, estar verificando isso e tomar providências, tá? A segunda pergunta é: qual a viabilidade da própria cidade fazer essa gestão? Não, a viabilidade, você diz a própria prefeitura assumir, é isso que você está falando, ou ONG do município assumir? A própria prefeitura. Tá. Eu, particularmente, eu estou falando na área financeira, eu não estou falando na área da saúde. Eu, particularmente, digo para você que financeiramente o município não consegue bancar, tá? Eu sou uma das pessoas que não hoje, há tempos atrás, tá? Eu disse que um hospital, gente, não é brincadeira. Quando foi falado que iria ser há 12 anos atrás, quando foi falado que ia construir seu hospital maternidade, eu não fui favorável a essa construção, porque eu sei que o município não arrecada o suficiente para manter um hospital. Não é só abrir a porta, a gente tem que ter consciência disso. É manter, gente. É gente lá viva que está dependendo da atenção ali. Não é um número que eu erro um cálculo, eu vou lá e corrijo, gente. Então, eu entendo que o município, financeiramente, o município não teria condições. Agora, eu não posso te responder no âmbito da saúde, entendeu? Então, é o que eu estou dizendo, dona Maria Luzia. Então, é onde eu digo que na parte fiscal eu digo que eu não tenho, porque é um número muito grande de enfermeiros, é um número muito grande de médicos, é manter mesmo, gente, é manter. Olha, a mesma verba destinada para essas ONGs é a verba que poderia ser destinada para a cidade própria fazer essa gestão, porque essas ONGs, inclusive a trilha que saiu, elas são problemáticas, elas não fazem uma gestão adequada e quem paga é a população. Isso é a principal reclamação que as municípios estão fazendo, e eu acho que deveria ser interessante a discussão sobre a própria cidade de essa gestão, porque essas ONGs, inclusive a que está entrando e a que saiu, elas são problemáticas. Eu não acho que do jeito que as coisas estão caminhando, estão corretas. Eu sei. Então, Sandro, é o que eu estou comentando. Olha, nós estamos falando de lei de diretrizes. Eu acho próprio isso você está colocando quando da prestação de contas da saúde, que ela faz trimestralmente, e é aqui na Câmara. Eu acho próprio, eu acho que isso tem que ficar claro, entendeu? Eu acho que eu não posso avançar numa área que não é minha, tá? Porque eu vou poder estar falando besteira. Eu estou falando para você da parte financeira, tá? Daí, então, eu vou pedir para você, né, na hora que tiver uma prestação de contas da saúde, você está se manifestando. Porque, gente, eu acho que essas manifestações eu acho muito boa. Por quê? Porque o município cresce com isso. Não é, eu estou jogando pedra, eu não estou jogando pedra.
Eu estou tentando esclarecer para quê? Para que, sabe, as arestas sejam aparadas e o município cresça. Quem é que ganha com isso? É o prefeito? Não, é o munícipe, gente. É o munícipe que ganha. E eu entendo que o imposto arrecadado pelo munícipe aqui tem que ser gasto aqui, não tem que ser gasto lá fora. E tem que ser gasto para ele, para proporcionar um meio de vida, uma forma de vida melhor para ele, munícipe. Bom, vamos voltando ao foco aqui. Eu entendi, Sandro, a sua pergunta, e realmente é uma pergunta pertinente, tem que ser discutida, isso demanda de impacto financeiro, né, também. Eu acredito que, inclusive, hoje, a Kelly me informou que vai ser ponderado, através de PowerPoint, toda a prestação de conta da saúde. E é uma questão que nós temos que discutir em conjunto com a Comissão da Saúde da cidade, tem uma comissão para isso, que é específica da saúde, e discutir junto ao Executivo, porque o Executivo ele tem critério subjetivo de oportunidade e conveniência, para fazer a gestão da forma que bem lhe aprouver. É óbvio que nós temos 54% de limite de gasto com o pessoal, né? Então, tem algumas áreas, podemos ser uma gestão mista, né? Por exemplo, alguns profissionais ser direto geridos pela prefeitura, outros por ONGs. Então é uma discussão pertinente e nós vamos estar juntos nessa discussão aí também na próxima audiência da saúde, viu? Mas é muito bem-vinda a sua pergunta. Passando aqui agora para a próxima pergunta. Alguma consideração, professor Júnior? Isso. Quero agradecer aqui a presença dos que estão chegando aqui já atrasados, nós estamos encerrando, da imprensa. E, Sandro, obrigado pela manifestação. Vamos aqui, tem mais ainda 4 perguntas para ser feitas, para a gente poder encerrar. Não? Isso. Bom, essa pergunta é da Fernanda Mártir, ela é do Centro Arujaense de Apoio às Ações Sociais, da Casa São José. E ela pergunta, tendo em vista investimento de ampliação de atendimento social, como CRAS, CREAS, gostaria de saber se existe a consciência para também beneficiar e ampliar projetos de casa de acolhimento, assim como a Casa São José, para que as crianças sejam acolhidas da melhor forma possível. Ela pergunta se há ampliação? Se tem em vista, né, investimentos de ampliação de atendimento social, como CRAS, CREAS. Ela gostaria de saber se existe a consciência para ampliar e beneficiar os projetos da casa de acolhimento, ou seja, da casa, né, como a Casa São José, ela citou, né, para que as crianças sejam atendidas, porque eu acredito que deve ser diminuto, né, o valor para poder fazer a gestão daquela casa. Fernanda, não estou vendo a Fernanda aqui. Ah, está aqui. É assim, Fernanda, para a gente repassar o recurso, as subvenções que a gente fala, a entidade que vai ser beneficiada, ela tem que apresentar um programa, tá certo? E esse programa, ela foca a quantidade das pessoas que elas vão atender, seja lá alunos, seja logo quem eles vão atender. No caso, vamos dizer, da Casa São José, seria dos abrigados. Então, ela tem que estimar isso daí. A própria lei de responsabilidade fiscal fala que você tem que estimar teu custo. Então, quando dentro desse programa, desse projeto que vai ser apresentado, você tem que apresentar essas estimativas de custo. Para quê? Para depois ser analisado dentro da secretaria que compete, acho que o SES está dentro da Secretaria de Assistência, e para ser avaliado, para, vamos dizer, num próximo vai vencer o contrato, ou alguma coisa assim, ou ver realmente a real necessidade, a medida da disponibilidade da verba para estar ampliando. Lógico que isso sempre com autorização do Legislativo, mas o início de tudo isso é um projeto. Se você não apresenta um projeto, a tua realidade, a tua necessidade, a Prefeitura não tem como mensurar isso. Tá certo? Mas foi contemplado, mas ela pede para ampliar. Eu digo para ela que para ampliar, ela precisa apresentar um projeto para ser avaliado. Porque esse projeto que ela apresenta vai fazer parte da prestação de contas dela, que vai para o Tribunal de Contas. Porque quando uma ONG, ou uma subvenção, um convênio recebe o recurso da Prefeitura, gente, junto ao Tribunal de Contas, não é só a Prefeitura que presta conta, é a própria ONG. E corre risco, vamos dizer, de sofrer sanções, não só a Prefeitura, mas a ONG também, tá? Não é só a Prefeitura.
Faltou uma disco. Tá. Próximo. Fernando, obrigado pela participação. Bom, voltando aqui, mais uma pergunta do Lucas Ribeiro, né? Eu preciso Da Vila Rimo. Fernando, tá? Ele pergunta para a secretária que o local que estava o antigo pronto-socorro foi demolido. Ele gostaria de saber se tem alguma previsão de ser construído um prédio para que fosse usado por vários setores da administração pública, diminuindo o número de aluguéis. O Lucas, aquele prédio foi demolido porque estava velho, estava entrando água e tinha N problemáticas lá. Mas há sim estudos dentro da prefeitura, já tem estudos para realmente, não uma coisa, mas acho que um prédio sim para atender vários setores, tá? Isso eu já sei que já tem estudo, tá bom? Pode falar. Lucas, obrigado, hein, pela... Mais uma pergunta da nossa sempre vereadora aqui, Efigênia, né? Que ela pergunta como foi citada a escola do bairro Vista Alegre, que foi desativada e as crianças foram transferidas para a escola do Copaco. Os moradores estão colhendo abaixo-assinado para que seja implantado neste local uma UBS, né, no local onde foi desativado. Gostaria de saber se é preciso inserir na LDO. Efigênia, você está dizendo que está correndo um... Já está protocolado. Vai ser protocolado, tá? Então, o que eu digo para você é o seguinte: dentro da LDO existe um programa para quê? Para construção, tem um outro programa para ampliação e reforma de unidades de saúde. Se isso for, né, essa abaixo-assinado chegar lá, a prefeitura vai correr o trâmite, eles vão, lógico, em loco para verificar, né, o espaço, tudo, mas isso vai ter que ter uma adequação, entendeu? Que eu digo para você que dentro da LDO existe um programa que pode ser usado com isso, pode ser, tá certo? Na LDO existe um programa, tá? Mas isso daqui vai depender também do pessoal da saúde, tá? Lá olhando. Próximo. Obrigado, Efigênia, a ex-vereadora atuante, esteve nessa casa. Tendo encerrado aqui as questões, eu gostaria só de chamar o Luiz Fernando para fazer uma explanação sobre a arrecadação. Porque quando fala em gasto, às vezes esquece de falar sobre a arrecadação, que é o mais importante. O Luiz Fernando vai daqui fazer um esclarecimento para todos nós aqui. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade. Penso que boa parte dos presentes aqui me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, eu estou responsável pelo Departamento Financeiro Tributário do município. Quando nós falamos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e quando se fala sobre orçamento, nós falamos das despesas, obviamente, e salvo melhor juízo que normalmente, vereador Souzão, a gente ouve e observa os questionamentos, as colocações pertinentes, obviamente, mas que dão ênfase na despesa. Não observa, assim, uma fala direcionada à questão da arrecadação. E, obviamente, se não houver arrecadação, seu Joaquim, não há como aplicar, seja na saúde, seja na educação. E havendo um aprimoramento e uma melhora na arrecadação, automaticamente, por mecanismos legais que já estão incluídos na Constituição, haverá um aumento nas obras. Haja visto que o órgão público ele tem por obrigação legal aplicar, no mínimo, 25%
na educação, 15% na saúde. Então, Não é suficiente. o Sandro, que me parece que saiu, bem pertinente o que ele colocou. E eu, além de funcionário público, também sou contribuinte munícipe. A gente observa, né, a dificuldade nessa área, mas o empenho da administração. Para que ocorra uma melhor gestão nesse sentido, é necessário que haja uma melhor arrecadação. E todos aqui, sem dúvida nenhuma, são contribuintes em potencial. Todos, obviamente, são moradores da cidade, alguns até são empresários aqui na cidade, e creio eu que contribuem com a arrecadação. Então é importante que nesse espaço e na Casa de Leis se haja também uma preocupação em implementar a arrecadação. O que nós podemos fazer, né? Seja criando mecanismos legais para isso, seja aprimorando o que já existe para melhorar a arrecadação. Aqueles que acompanham, está disponível no site da Prefeitura, né? Não só agora com a obrigação legal da lei da transparência, mas isso já era feito anteriormente pela administração, que é uma administração transparente, já está à disposição. E nós acompanhamos que há um crescimento considerável na arrecadação, mas há um empenho muito grande, vereador e professor Juvenil, da parte ali da equipe responsável do departamento tributário nesse sentido. Então eu quero deixar aqui também como reflexão, né, essa parte da arrecadação, que é muito pouco falada. Eu não ouvi aqui, né, dos senhores, nenhum sentido falando isso. Olha, nós poderíamos aí estar pensando em melhorar nesse quesito da arrecadação, porque melhorando a arrecadação do IPTU, por exemplo, que é uma receita própria, do ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, que também é uma receita própria, nós iremos melhorar a arrecadação. E com isso, com certeza, muitos dos pleitos que os senhores e as senhoras colocaram serão contemplados. Agora, sem arrecadação, obviamente, não há possibilidade nenhuma, até porque tem que haver, como foi colocado inicialmente aqui pelo vereador Juvenil, né, uma preocupação, como é na nossa casa. Vamos dar um exemplo simples: ninguém aqui, exemplo, que ganhe, né, um salário hipotético de R$1.000, vai gastar R$1.000. Obviamente, ele tem que pensar nisso. E o que fazer para que possa ser complementado isso? Então, eu creio que é importante que nós venhamos pensar nesse sentido, né? Aqueles que estão representando aqui associações, né, ONGs, e que fazem um trabalho assim muito bom na cidade. O ex-vereador Joaquim, que representa aí uma liderança importante na cidade, no Parque Rodrigo Barreto. Também haja essa conscientização, seu Joaquim, com relação a pagamentos de impostos, não só, como eu falei para vocês, o IPTU da casa, né? Quando você vai a um estabelecimento comercial, que você exija a nota fiscal, seja a nota de consumo, que há arrecadação e o repasse do ICM. Quando você tem o seu carro, que ele seja emplacado no município, porque 50% do IPVA vem para o município. Quando você vai em uma mecânica, quando você vai tomar algum serviço, que você exija essa nota. Por quê? Porque aí estará certamente fazendo-se o recolhimento do imposto. E isso vai, com certeza, estar ajudando nessas reivindicações e até propostas que estão sendo colocadas. Então eu quero aqui colocar essa fala e realmente estar deixando como reflexão. E aí cada um é que vai analisar a si mesmo, né? Como é que está o seu imposto, né? Estou em dia? O que eu estou fazendo nesse sentido, né? Então, quero agradecer, né? Quero dizer que estamos à disposição, atendemos ao longo, né, desses anos, e estamos lá para atender a população, né? E temos visto assim um aumento, mas por um esforço muito grande dessa equipe e de uma fiscalização.
A receita, ela não vem espontânea. Não é espontânea. Às vezes você olha, não, mas o município está crescendo, então a receita vai... Não, se não houver, às vezes, empenho, fiscalização, aprimoramento, estamos criando aí, a secretária de Finanças está aqui, mecanismos para facilitar. Quando em 2010 tivemos uma anistia, né? Estivemos presentes em bairros, estivemos no Parque Rodrigo Barreto, estivemos no Recanto Primavera, estivemos no Mirante, coisa que nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu na cidade, para facilitar, para que o contribuinte tenha um acesso e possa, né, estar pagando e colocando em dia. Isso tem a ver também com a questão da acessibilidade e tudo mais. Olha, aquele que se dirige ao departamento financeiro verifica a obra de acessibilidade ali, nesse sentido também. Enfim. A disponibilidade na internet também. Isso, ela está colocando, por exemplo, hoje nós temos aí muitos serviços, né, que facilitam a vida do contribuinte, do empresário, né, que estão disponíveis na internet. Estamos desenvolvendo através aí desse programa da Infovias, isso vai facilitar muito também, mas são ações, como eu falo, mais do poder executivo, sempre com a participação e o apoio, né, dessa Casa de Leis, que é fundamental e importante, em parceria, mas que haja um apoio maior assim também da população, né, nesse sentido, às vezes mais de conscientização. Você vai lá num borracheiro, trocou o seu pneu, eu quero a nota, né? Você vai, enfim, minha nota fiscal. Se o estabelecimento não tiver, faço uma denúncia e aí a fiscalização vai agir. Ok? Não sei se alguém tem alguma pergunta nesse sentido. Acabou. Chega. Perfeito. Não. Sim, muito boa a sua pergunta. Veja bem, nós estamos no ano eleitoral, todos têm conhecimento disso, e não é possível, dentro de um ano eleitoral, você estar dando anistia, né, para o contribuinte. Nós, rapidamente só, fizemos a anistia, tivemos um resultado imediato, vereador Orlando, bom, mas ao longo do período nós observamos que aqueles que aderiram à anistia, eles acabam não indo até o fim. Então hoje, quando se fala de anistia, está aqui a Inês, superior imediato, ela sabe o posicionamento ali do departamento financeiro, até o próprio vereador Souzão, tivemos conversando sobre esse sentido. Sou a favor de uma anistia, mas não nos moldes do que vem sendo feito, mas que dê garantias para que a arrecadação realmente aumente e permaneça, porque não é esse o histórico no município de Arujá, né? Há uma oscilação, como está sendo colocado. Então, assim, há mecanismo e nós estamos estudando nesse sentido e, no momento oportuno, né, iremos aplicar. Com relação à dívida ativa, há uma dívida ativa no município, mas houve redução. Mas, como eu falo, por várias ações, né, do Poder Executivo, do Departamento Financeiro, nesse sentido, né, de conscientizar, de procurar até colocar da seguinte maneira para o contribuinte: aquele que está em dia, ele tem a sua vida facilitada nesse sentido. Por quê? Por exemplo, hoje você tem uma certidão de valor venal disponível de forma gratuita na internet. Hoje você tem disponível de forma gratuita na internet uma certidão negativa de débito, que se você não está em dia, você vai até a prefeitura, você tira uma positiva com o efeito de negativa, mas a um custo aí de R$54. Né? Então, tudo isso mostra, olha, aquele contribuinte que está em dia, porque veja bem, nós não atendemos só quem está em dia. Não, nós temos que atender a todos, mas nós procuramos o quê? Conscientizar. Perfeito? Mais uma vez eu agradeço. Obrigado, Luiz, pelo seu esclarecimento.
Antes de encerrar, gostaria de agradecer a presença do Vanderlei e da professora Rose, que estão sempre presentes em qualquer evento que busca a melhoria da nossa cidade. Obrigado a todos e declaro encerrado esta audiência pública.